aqui estamos para ouvir a tua voz. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, usa teu Filho, Pai, que vai fazer uso da tua palavra. Revela para ele, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Nos alimenta nesta noite, nesta oportunidade, Senhor. Ó Pai, faz a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar, por gentileza. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Quero usar esse versículo como base para esta mensagem. Aleluia! Os irmãos procuram Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concede de estar na sua casa para adorar e exaltar Aleluia! o seu santo nome e dar oportunidade de também pregar a sua palavra. Glória a Deus! Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Adilson. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, sua esposa. Que Deus abençoe. A irmã Edna, que Deus abençoe a irmã Edna. E também os obreiros que aqui estão, que Deus abençoe. Os nossos irmãos que muito bem nos receberam na recepção. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Quem achou, diga amém. Amém! Vamos ler. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém. Este texto trata da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus havia prometido que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, antes que ele cumprisse esta promessa, ele disse lá em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus havia prometido derramar o seu Espírito. Era uma promessa que Deus havia feito para aqueles que crescem na sua palavra, que crescem que Jesus Cristo é aquele que envia o Espírito Santo. Na Bíblia existe pelo menos 2 tipos de promessa. Existe a promessa incondicional e a promessa condicional. A promessa incondicional ela é cumprida, independente das ações humanas. O arrebatamento é uma promessa incondicional. Não depende de mim, não depende de você, depende unicamente do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa incondicional, só depende de Deus para que ela venha se cumprir. E essa promessa é tão verdadeira porque foi o Senhor Jesus Cristo quem fez, que em breve viria buscar a sua igreja. E em breve nós seremos arrebatados, porque foi o Senhor quem prometeu. O Senhor também fez uma promessa que não destruiria a terra com água. Ele fez essa promessa, e essa promessa também é uma promessa incondicional. Mas o Senhor também faz promessas condicionais. Essa promessa depende da ação humana, depende da nossa fé, da nossa ação. Se o Senhor Jesus Cristo fez a promessa de derramar o seu Espírito Santo, ele iria cumprir. Mas ele disse: fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de derramar o Espírito Santo era de Deus, e ele ia cumprir.
Mas tem promessas condicionais que dependem da gente para que ela venha se cumprir nas nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 14, diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles deveriam agir no ato de fé e obediência à voz do Senhor, a promessa que Deus havia feito a eles. E a parte deles era: fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto eu derrame o meu espírito sobre vocês. Tem muitas pessoas que não vê o cumprimento da promessa na vida dele, na vida dela, porque não obedece à voz do Senhor. Porque tem promessas que Deus faz, mas depende da gente para que ela venha se cumprir. Portanto, se o Senhor disse para você que você vai pregar, estude a palavra. Se Deus disse que você vai tocar, compre um instrumento, faça aula de música, se prepare, faça a tua parte, porque Deus disse que Ele vai mandar chuva, mas a tarefa de plantar é sua. Então, se Deus te fez uma promessa, faça a tua parte, que a parte de Deus é garantida. Eles creram na palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu a mais de 500 pessoas, mas apenas 120 perseveraram na promessa do Senhor Jesus Cristo. E Deus cumpriu a promessa de derramar o Espírito Santo em Atos 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Deus disse que ia derramar o Espírito, e a parte do homem era esperar pela promessa, era obedecer à voz do Senhor. E os 120 que esperaram pela promessa foram abençoados pelo Espírito Santo, e todos foram cheios desse Espírito. Porque tem promessas que dependem da nossa ação. A parte de Deus Ele faz, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Se Deus diz que vai te usar como missionário, se prepare para ser um missionário. Se Deus diz que vai te usar na área da medicina, se prepare para ser um bom médico. Não, pregador, é porque Deus falou, Deus vai cumprir. Aí passa 5, 10, 15 anos, nada acontece, você continua no mesmo lugar. Aí vem uma pessoa, se converte, Deus abençoa, Deus levanta, Deus prospera, Deus sopra o nome. Porque tem coisas que nós temos que fazer a nossa parte. Se Deus te fez uma promessa, comece a se movimentar, comece a obedecer a voz do Senhor, comece a trabalhar, porque Deus disse que vai mandar chuva, então planta, que a chuva já está caminhando. Aleluia! 120 perseveraram nessa palavra e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse tipo de avivamento, esse tipo de derramamento, não é algo que o homem possa fazer. O homem não promove e nem agenda avivamento. O homem não batiza ninguém. O homem não cura ninguém. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque só Deus sabe o dia e a hora que vai cumprir a promessa que Ele fez nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? Se preparar o ambiente. Deus disse que ia derramar o Espírito Santo, e eles perseveraram unanimemente em oração e súplica, e o resultado, o Espírito Santo caiu sobre eles e encheu todos aqueles que estavam esperando pela promessa. Porque eles fizeram a sua parte. Como que eu faço a minha parte, pregador? Preparando o ambiente.
para receber o Espírito Santo de Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, se santificando ao Senhor Jesus Cristo. Só que o nosso maior problema é que a gente escolhe ser cheio do Espírito Santo só na igreja. As pessoas dizem: eu vou para a igreja para ser cheio do Espírito Santo, eu vou para a igreja para receber minha bênção. Jesus pode te encher do Espírito Santo na igreja? Pode. Jesus Cristo pode te abençoar na igreja? Pode. Só que o propósito de vir à igreja não é esse. O propósito de vir à igreja é unicamente, exclusivamente, adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que vir aqui somente ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que chegar aqui cheio do Espírito Santo de Deus. E como que eu chego cheio do Espírito Santo? Oração na segunda, palavra na terça, jejum na quarta, santificação na quinta, aí chega sexta, sábado, domingo, o crente está cheio do poder. Aí ele não vem para pedir, porque o ambiente foi preparado, o ambiente está cheio do Espírito, e ele vem para adorar a Jesus, ele vem para glorificar o nome do Senhor Jesus. É por isso que muitos cultos não tem glória a Deus, não tem aleluia. As pessoas me dizem: meu Deus, como o culto está frio. Porque para o culto ser uma bênção, não depende somente do pastor, não depende somente do pregador, depende de você, depende do teu preparo durante a semana. Igreja, quando você vem à igreja, o intuito não é receber, é entregar louvor, adoração ao nome de Jesus. Essa igreja perseverou unanimemente em oração e súplicas. Eles receberam a promessa, mas eles não ficaram com a cara para cima. Enquanto Jesus não derrama o Espírito Santo, eu vou orar. Enquanto Jesus não faz, vai orar. Enquanto Jesus não faz, continua suplicando. Enquanto Jesus não faz, continua crendo, continua fazendo, porque a promessa é dele, e se ele falou, vai acontecer na sua vida. Quando eu preparo o ambiente, o resultado vem. E o Senhor ordenou a bênção do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam perseverando pela promessa do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja era uma igreja avivada, era uma igreja unida, e toda igreja unida, ela é avivada, ela é abençoada. Essa igreja de Atos 2, quando Deus derrama o seu Espírito Santo, essa igreja era uma igreja obediente a Deus. Existe o obediente e existe também o desobediente. A grande diferença é que aquele que obedece a Deus, ele é abençoado. Aquele que obedece a Deus, ele é uma pessoa próspera. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Lembra de Daniel? Não podia orar. Só que Daniel não obedeceu o decreto do rei. E ele continuou orando. Foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor deu livramento para ele. Lembra de Noé? Deus fala para Noé: construa uma arca, porque eu vou destruir esta terra. Noé obedeceu a voz do Senhor, construiu a arca, entrou toda a sua família, e toda a sua casa foi preservada do dilúvio, e toda a vida fora da arca pereceu, mas Noé e sua família foram preservados porque obedeceram a voz do Senhor Jesus. Porque a obediência atrai bênçãos para as nossas vidas. A obediência a Deus traz livramento para a nossa casa. Mas nós temos o nosso maior exemplo, chamado Jesus Cristo.
mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que ia perecer, ele obedeceu à voz do Senhor e cumpriu com o seu chamado, morreu na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o nosso maior exemplo foi obediente ao chamado, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, ele foi até o final e morreu na cruz do Calvário, e é por isso que eu e você estamos aqui, porque o nosso Jesus foi obediente. Aí tem gente que diz: eu não tenho motivo para agradecer a Deus, nem vivo era para você estar, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos salvou, nos libertou, nos transformou, te colocou de pé e te salvou, e você chegou até aqui e tem motivo de sobra para louvar e agradecer a esse Jesus. Mas a desobediência também traz prejuízo às nossas vidas. Lembra de Adão e Eva? Não comam do fruto. Eles desobedeceram a voz do Senhor. E a partir daí, passou a ter a geração de pecadores por causa do pecado de Adão. Porque desobedeceram a voz do Senhor Jesus Cristo. Lembra de Moisés? Deus disse: fala a rocha, e ele feriu a rocha. E aí o ato de desobediência, Moisés viu a terra prometida, mas não entrou, porque desobedeceu a voz do Senhor Jesus. Lembra de Jonas? Deus diz: levanta-te, vai até a cidade de Nínive e pregue a minha palavra. Jonas se levanta, mas para ser desobediente, o profeta fujão que pagou para fugir do chamado. E o resultado, veio uma grande tempestade, Jonas pulou no mar e é engolido por um peixe. Perceba que a desobediência, ela traz prejuízo às nossas vidas. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Seja obediente à voz do Senhor. Todo aquele que é obediente à voz do Senhor, ele é abençoado. Os 120 ouviram a voz do Senhor e foram abençoados pelo Espírito Santo. Então, independente da situação, seja obediente à voz do Senhor. Então, com essa igreja, com essa unidade, tinha obediência às coisas de Deus. Segundo, nesta unidade também tinha oração, porque a oração ainda faz a diferença na vida do cristão. Nós precisamos estar em constante oração, porque o Senhor Jesus Cristo ainda responde através das orações. Oração nada mais é do que você falar com Deus, é você se relacionar com Ele, é você ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A oração não pode parar em nosso meio, independente da luta, independente da situação, ainda que as coisas estejam difíceis, continue perseverando na oração, porque é isso que Deus quer para a sua igreja. Glória a Deus. Então tinha obediência, tinha oração e tinha perseverança nas coisas de Deus. Perseverança é a qualidade de quem permanece firme e constante em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. Ele persevera até o fim. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer. Não aconteceu hoje, ele não desiste, ele persevera, porque foi Deus quem fez a promessa. Então eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas, e o resultado foi o Espírito Santo caiu naquela igreja. E toda igreja que tem o Espírito Santo era diferenciada. Depois que caiu o Espírito Santo, naquela igreja tinha palavra. Porque toda igreja cheia do Espírito Santo, a prioridade é a palavra. Porque é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que aviva, é a palavra que tem como objetivo apresentar Jesus Cristo aos seres humanos. Então priorize a palavra e a tua igreja será abençoada, a tua casa será abençoada, o teu trabalho será abençoado, porque a palavra, eles perseveravam na palavra.
Santo, ela tem palavra. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra na igreja? Porque não lê ela em casa. E quem não lê a palavra em casa tem dificuldade de ouvir na igreja. Mas quando eu medito na palavra em casa, na igreja, em casa, na igreja, em casa, na igreja, quando chego num culto como esse, a minha alegria é ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem gente que não consegue ouvir meia hora de palavra, que ele já fica olhando pro relógio, meu Deus, será que não vai acabar? Doido para ir para casa. Mas a palavra é um alimento para as nossas almas. Ame a palavra, abrace a palavra, pegue a palavra. Essa igreja também tinha conversão, porque toda igreja que tem o Espírito Santo, que tem a palavra, tem conversão a Jesus Cristo. Agora, quando você vê uma igreja que passa ano, entra ano e não salva ninguém, é porque a prioridade não é a palavra. A prioridade não é o Espírito Santo, porque uma igreja que tem o Espírito Santo, que prega a palavra, não tem como resistir a essa palavra, não tem como resistir. A palavra é pregada, o coração começa a queimar, e o visitante que não segue a Jesus levanta a mão para cima e diz: eu também quero esse Jesus, porque a palavra pregada pelo crente cheio do Espírito Santo, ela penetra no mais íntimo, no mais profundo. Então ame esta palavra e você verá a conversão. Essa igreja, depois que caiu no Espírito Santo, tinha conversão ao Senhor Jesus também. Sétimo, tinha temor a Deus. As pessoas eram tementes às coisas do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja aonde o Espírito Santo cai, o povo teme as coisas do Senhor Jesus Cristo. Não é medo, é temer, é reverenciar, é respeitar, temor pelas coisas do Senhor Jesus Cristo. Oitavo, tinha comunhão no partir do pão. Este momento, Atos 2:42, era o momento em que os crentes se reuniam para compartilhar o alimento e fortalecer os laços de comunhão. Eles repartiam aquilo que tinham. Aleluia. Eles não passavam por necessidade sozinhos. Muitas das vezes o Senhor nos abençoa. Não é só para a gente enriquecer a nossa conta. Não é só para a gente comprar um carro, 2, 3, 4. Se Deus te der condições, faça isso. Não é para você comprar uma casa, 2, 3, 4. Não, vou montar uma casa de aluguel ali, vou ganhar mais dinheiro. Sendo que Jesus nunca nos estimulou a juntar coisas nessa terra, a juntar tesouros nessa terra. É no entanto que Jesus começa dizendo: não, a juntar tesouro na terra. Ajunta tesouro aonde você vai morar. Nós estamos aqui, mas em breve nós partiremos desta terra. Vai ficar casa, vai ficar dinheiro, vai ficar terreno, vai ficar carro, mas aquilo que você ajunta lá é permanente. Nesta igreja eles não passavam por dificuldade sozinhos. Jesus te abençoou. Jesus te prosperou. É para você ter condições de compartilhar aquilo que o Senhor entregou a você. Em muitos lugares tem irmão que passando necessidade no nosso lar, e ele não tem coragem de dar uma cesta básica, ele não tem coragem de dar uma oferta abençoada. O dinheiro é meu, eu trabalhei, foi eu que conquistei. Mas quem te deu saúde? Quem abriu as portas? O Senhor te abençoou para você ter condições de compartilhar com os seus irmãos. Quando eu me converti a Jesus, a coisa que eu achei mais interessante foi compartilhar aquilo que eu tinha. Quando eu me converti, eu era solteiro. Não tinha casado, não tinha filho, não tinha responsabilidade nenhuma. Então eu investi o meu dinheiro na obra do Senhor. Me colocaram ali como líder de mocidade para auxiliar na tesouraria dos jovens. E ali eu tinha o caixa dos jovens. Eu tinha o meu caixa
que eu separava uma parte para abençoar os missionários, pastores, pregadores, a obra do Senhor Jesus. Porque ofertar, irmão, é dom. É um dom que Deus te deu. Às vezes você vê uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, mas é assim. Não tem coragem de dar uma oferta, não tem coragem de abençoar ninguém. E às vezes o teu salário não é muito, e você consegue compartilhar um pouco que Deus te deu. É um dom. Eu disse, Jesus, eu quero ser um abençoador da tua obra. Mas o Senhor parece que não me ouviu. Porque o Senhor me tirou do meu emprego e me colocou para trabalhar na sua obra. E eu, em vez de abençoar, sou mais abençoado. Mas pelo tempo que eu pude abençoar, eu abençoei. E tem portas que o Senhor abre para nós, que não é para a gente enriquecer a nossa conta. Tem portas que Deus abre, é para você abençoar o seu irmão. Eu ali trabalhando, fazendo hora extra todos os dias até as 9 da noite. Eu disse, esse mês vai dar bom. Esse mês eu vou guardar bastante dinheiro. Eu fiz ali na época, 2011, quase R$1.000 de hora extra. E eu ali, com dinheiro já em mãos, minha esposa chega para mim, meu amor, já era casado já. Ele disse, tem uma família que a gente precisa abençoar. Aí o Senhor Jesus falou no meu coração, sabe aquela porta que eu abri para você fazer hora extra? Não era para você. É para você ter para abençoar. Glória a Deus, aleluia. Porque tem portas que Deus abre só para você abençoar alguém, depois vai lá e fecha. Porque tinha um propósito nessa porta. E eu fui lá e abençoei. Passa-se o tempo, o Senhor me traz para a obra. E eu pude contemplar, pude colher os frutos daquilo que eu fiz lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Vou contar aqui uma pequena experiência de que o Senhor cuida daqueles que fazem parte da unidade, daqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estava em casa, meditando com a minha esposa sobre as contas, porque tem mês que o dinheiro é contado, você não pode gastar mais nem um centavo. Eu falei, meu amor, nosso cartão vence dia 2, e vamos esperar dia 2, quando vencer o cartão, aí o dia 1º a gente vai lá, dia 3 a gente vai lá e faz a conta. Ela, tá bom, meu amor, então vamos fazer assim. Aí o Espírito Santo me incomodou pela manhã, acordar e ir para a escola dominical. Nesse dia eu não ia, mas o Espírito Santo me incomodou. E eu acordei, fiquei ali sentado na cama, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? O Espírito Santo falou, vai. E quando eu chego na igreja, participo ali da aula, e após o término da aula, o irmão olha para mim e me vê, ele veio na minha direção e eu sem entender, e disse, eu fiz um voto com o Senhor Jesus, e eu disse assim, Senhor, se o Irã for para a escola dominical, é porque é para eu cumprir esse voto e é o Senhor quem está falando. Glória a Deus, aleluia. Ele disse, o Senhor falou para mim que é para eu te levar no mercado e para eu fazer a sua compra do mês. Glória a Deus, aleluia. Perceba que ser obediente à voz do Senhor traz bênçãos às nossas vidas. Eu vim para a escola dominical, também traz bênçãos às nossas vidas. Eu vim para a escola dominical e o Senhor Deus falou comigo desta maneira. Ele disse, liga para a tua esposa que a gente vai fazer uma compra agora. E eu liguei para minha esposa, ela não conseguiu ir, mas mandou o meu filho, Benjamin. E chegando aí no mercado, eu passava pelo corredor, pegava 1 quilo de arroz, meio constrangido, ele pegava 5. Eu passava no outro corredor, pegava um pacote de arroz, ele pegava mais 5. Só sei que fomos passando em todos os corredores do mercado. E o meu filho Benjamin, que tem menos vergonha do que eu, e disse, minha mãe gosta disso, meu outro irmão gosta disso. Só sei que passamos em todos os corredores do mercado, pegamos de tudo que ali tinha. Quando fomos passar no caixa, deu 1.800 e algumas coisas. Chegamos em casa todo feliz, fomos orar, agradecer a Deus. Ele olhou para o José Felipe e disse, esquecemos de uma coisa, esquecemos da fralda.
Toma aqui mais R$200 que o Senhor mandou para comprar fralda. Porque o Senhor Deus, Ele cuida. O Senhor Deus te abençoou para você ter condições de abençoar outras pessoas. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. O Senhor Jesus Cristo vai te abençoar de tal forma que você vai ter condições de abençoar a tua casa, de abençoar a tua igreja, de abençoar os teus irmãos. Receba em nome do Senhor provisão do céu para ser uma bênção. Porque o Senhor cuida daqueles que fazem parte de uma igreja viva. Seja fiel ao Senhor. Não vai faltar um alimento na tua casa. Não vai faltar vestimenta para os teus filhos. Seja obediente. Seja fiel ao chamado. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Alô, e não é súplica. Esta igreja é uma igreja avivada. Uma igreja que tinha comunhão no partir do pão, onde o Espírito Santo cai. A igreja é desprendida das coisas dessa terra. Você vai ter condições de abençoar. Você vai ter condições de suprir. Você será resposta de oração para alguém. Ainda que seja 1 quilo de arroz, talvez para muitos não seja muito, mas tem alguém orando: Jesus, 1 quilo de arroz, manda, e Jesus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. Nessa igreja tinha comunhão no partir do pão, sinais e maravilhas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, aleluia. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse isso antes de ser assunto ao céu. A gente pega esse versículo e cita só a primeira parte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Mas ele também disse: estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê? Quem crê nessa palavra? E em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Espírito Santo já caiu. Ele diz: abra a tua boca e eu serei contigo. Abra a tua boca e os sinais seguirão. Seguirão, porque esta igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de orar pelos enfermos, é o Senhor quem faz. Não tenha medo de expulsar demônios, é o Senhor quem faz. Abra a tua boca e os sinais te seguirão. Glória a Deus. Tira da novela. Tem crente que corre de demônio.
Que crente cheio do Espírito Santo é esse que tem medo de demônio? Maior é o que está contigo. Só que tem um detalhe que faz a diferença. É o preparo do ambiente. O demônio bate em retirada assim que vê o crente cheio do Espírito Santo. Vai bater em retirada em nome de Jesus. Porque aqui Deus levanta um povo forte, um povo cheio do Espírito. Aonde houver demônio vai bater em retirada. Na tua casa, no teu trabalho, aonde ele estiver, vai bater em retirada. Porque você vai sair daqui com o propósito de ser cheio desse Espírito. Perceba que não sou eu que tenho que ficar correndo atrás de sinais. Jesus dá um sinal de que o Senhor é o meu ministério. Você não precisa de sinal para saber se Jesus te chamou ou não. O maior sinal é o Espírito Santo que está em você. Glória a Deus, aleluia. Os sinais é que vão te seguir. É você pregando, Jesus curando. É você cantando, Jesus libertando. É você abrindo a boca, Jesus fazendo. É você pregando a palavra queimando. É você cantando e Jesus operando. E os sinais vão te seguir. Os sinais vão te seguir. Porque tu és cheio de Espírito. Então abra a tua boca na tua casa. Abra a tua boca no teu trabalho. Você faz parte de uma igreja viva. Glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Por último, para encerrar, quando há união, há também crescimento. Atos 2:47. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Perceba que uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, tem crescimento, não tem inchaço. Uma igreja inchada é uma igreja onde os membros ficam brigando por oportunidades, fica brigando por cargo, fica brigando para ver quem prega. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele prega na igreja, fora da igreja, prega na praça, prega no trabalho. Uma igreja cheia do Espírito Santo, canta aqui, canta lá fora. Não está preso a cargo. Ele abre a boca, Jesus salva, liberta, transforma. E a igreja passa a crescer. Essa é a diferença de uma igreja inchada e uma igreja que cresce. Porque os membros são cheios. Oh, Espírito Santo, prega aqui, prega lá fora. Canta aqui, canta lá fora. E a igreja vai crescer. Porque ela estava bom testemunho. A igreja que dá bom testemunho, ela cresce. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, temos o costume de pregar o Evangelho nas praças. E às vezes a gente chega em determinado ambiente, no dia anterior teve ali um baile funk, deixaram a praça toda suja. A igreja chega, organiza o ambiente, limpa, prega a palavra. E quando vai embora, alguém olha e diz: meu Deus, há pouco tempo essa praça estava toda suja e agora está toda limpa. O que aconteceu? Os crentes passaram por aqui. Mas tem igreja que chega e deixa pior do que achou. E o mau testemunho faz com que as pessoas não venham crer no Evangelho de Cristo. Claro que isso é um exemplo, mas existem muitos outros testemunhos que a igreja dá. Por exemplo, você chega na casa de alguém que está desempregado há um ano, diz: viemos aqui orar, e essa pessoa não serve a Jesus, está passando por dificuldade, procurou emprego, não achou. Você chegou lá, orou por eles e foi embora sem suprir a necessidade deles. Você deu um mau testemunho.
Porque Jesus não te enviou lá só para orar. Jesus te enviou lá para ser resposta de oração para eles. Jesus te enviou lá para abençoar, e o bom testemunho faz com que a igreja cresça. Meu Deus, aqueles irmãos são a bênção. Como eles sabiam que nós estávamos passando por isso, chegaram aqui abençoados, pagaram conta de luz, conta de água. O bom testemunho fez com que a igreja crescesse. Então existem muitos exemplos que a igreja pode dar bom testemunho, e assim ela vai crescendo, pregando, fazendo a obra, fazendo missões, e a obra do Senhor vai crescendo cada dia. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferenciado. O crente cheio do Espírito Santo, aonde chega, ele deixa sinais. Aonde ele chega, algo acontece. O Senhor fez uma promessa. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer cumprir essa promessa. Mas Ele diz, faça a tua parte, que a minha já está garantida. Glória a Deus, aleluia. Lá na minha casa, eram 8 irmãos. 4 estavam na igreja e 4 estavam afastados. E o menorzinho, caçula, que era eu, mais dava trabalho. Saí da igreja com 13 anos de idade. Até onde meu pai conseguiu me conduzir à igreja, ele conduziu. Mas chegou um momento que ele não conseguiu mais. Mas o Senhor havia feito uma promessa, que ia salvar de um por um. Essa promessa ela fez a irmã Vilani. E parece que quanto mais a promessa o Senhor ia falando, parece que mais distante a promessa ia ficando distante. Parece que quanto mais o Senhor falava, mais trabalho eu começava a dar. O Senhor diz, vou salvar aí, parece que eu dava mais trabalho. Mas a minha mãe disse assim, enquanto o Senhor Jesus não salva lá em casa, vamos começar a visitar as outras casas que estão passando pela mesma coisa que nós estamos passando. Reuniu ali as 4 irmãs, minha mãe e as 4 irmãs, e foram visitar. E começaram a visitar, Jesus começou a salvar, Jesus começou a libertar, até que a minha irmã Rose olhou para o céu e disse, Jesus, e lá em casa? Parece que nada está acontecendo, o Senhor nos usa para pregar, e o Senhor salva, o Senhor liberta lá em casa. O Senhor diz, continue fazendo a tua parte. Continue preparando o ambiente, que no momento certo eu vou fazer. Com 23 anos de idade, a minha mãe me encontrou dentro de um quarto. A minha irmã, a irmã Lídia, me contorcendo, vítima de uma overdose. E ela olhou para dentro e disse, não, o que você tem? Eu disse, eu acho que eu estou morrendo. Ela correu, chamou a minha mãe, mas antes dela passar pelo corredor, ali me contorcendo, com fortes dores na cabeça, eu bati minha cabeça na parede para ver se a dor sumia ou não sumia, apertava meu estômago para ver se a dor sumia ou não sumia, e até que um momento eu cheguei a desfalecer, e foi quando ela me encontrou, e eu disse, eu acho que eu estou morrendo. Ela correu, chamou a minha mãe, ela disse, meu filho, aceita Jesus para não ir para o inferno. E eu não queria Jesus. E ela disse, meu filho, aceita Jesus para não ir para o inferno. E eu não queria Jesus. E ela insistia, aceita Jesus, meu filho, senão você vai para o inferno. E eu não queria. Eu tinha tanto prazer nas coisas desse mundo que eu sabia que se eu morresse, eu ia para o inferno. Eu não queria Jesus. Até que foram chamar minha irmã Rose. Corre lá, porque senão você não vem mais virando. Ela disse, mas Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Diz, vai lá e canta para ele. Você vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Aleluia, meu Deus. Ela chegou, pegou na minha mão e disse, quer que eu cante para você? Meus irmãos ali em volta chorando, com medo de eu morrer para o inferno. E ela cantou aquele, está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. E o novo nome ouvirá sobre essa terra. E ela declara, virei, quem sabe este nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. Ela cantou isso uma vez. Perguntou, Irã, quer que eu cante de novo? Eu balancei com a cabeça que sim. Terminou de cantar, ela perguntou, Irã, quer que eu cante de novo? Eu balancei com a cabeça que sim.
Ela cantou por 3 vezes este hino. Na terceira vez que ela cantou, a glória do Senhor desceu naquele quarto. Eu senti como se um peso de 50 quilos tivesse saindo de cima das minhas costas. A glória do Senhor desceu. A salvação chegou naquele lugar. As algemas foram quebradas. Eu agarrei no braço dela e disse: Rose, eu quero aceitar esse Jesus. Jesus te diz: vai ter sinais. Vai ter sinais na tua casa, por intermédio da tua vida. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha desse Espírito. As algemas foram quebradas. Os meus amigos olharam para mim e disseram: andou um mês, você está aqui com a gente. Passou um mês, estava lá eu servindo a Jesus. Vou dar 2 meses para você estar aqui com a gente. Passou 2 meses. Estou eu mais firme do que nunca. Ele disse: agora eu vou dar 3 meses. Passou 3 meses, eu estava pregando, cantando, já estava batizado nas águas. Ele disse: agora não tem mais jeito, o Irã é deles. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde a palavra é pregada, tem libertação, tem transformação. A sociedade dizia: logo logo morre, logo logo vai ser preso, logo logo vai ser morto. Mas eles esqueceram que tinha um ambiente preparado, e lá no céu Deus estava dizendo: logo logo eu vou salvar, logo logo eu vou libertar, logo logo eu vou encher do meu Espírito, e vai ser pregador, vai ser pregador, vai ser pregador, porque a última palavra, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Jesus salvou o que mais dava trabalho. Jesus disse: se tu quiser, eu farei de ti um pregador da minha palavra. Eu disse: Jesus, eu quero. E comecei a estudar, fazer teologia, comecei a pregar o Evangelho. E eu fui pregar em uma determinada cidade ali próximo de onde eu morava. E meu irmão disse: eu vou contigo. Estou eu pregando a palavra do Senhor Jesus. E antes mesmo de terminar a mensagem, meu irmão levantou a mão para cima e disse: eu também quero esse Jesus. E a tua esposa, que era católica, não servia a Jesus, também disse: eu também quero esse Jesus. Jesus já salvou o segundo. Meu irmão mais velho foi encontrado dentro de casa, passando mal, e disse: manda chamar mamãe, porque eu também quero esse Jesus. Jesus já salvou 3. A caçula que estava desviada dos caminhos do Senhor, pouco tempo depois, levantou a mão para o céu e disse: eu quero voltar para Jesus. Hoje ela toca, participa das crianças, faz missão na igreja, porque o Senhor havia feito uma promessa: eu vou salvar na tua casa de um por um. Se Deus fez a promessa, prepara um ambiente que Deus disse: eu vou visitar aquele lugar e eu vou deixar um sinal que eu sou na tua vida. Glória! É glória! O Senhor te diz esta noite: você faz parte de uma igreja avivada. Glória a Deus, aleluia! Na tua casa quem manda é Jesus, porque lá tem um crente cheio do Espírito Santo. Nesta igreja quem manda é Jesus, porque aqui tem o Espírito Santo. A palavra é pregada e o Senhor diz: vai ter sinais, vai ter providência, vai ter sinais da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Creia. Creia que o Senhor faz. Seja fiel, que o Senhor será fiel para contigo. O Senhor fez uma grande obra na minha vida. Claro que eu estou contando aqui de uma forma resumida, mas aos olhos da sociedade não era para eu estar aqui. Mas quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Novo convertido, eu disse: eu quero Jesus. Fiz a minha parte. Já preguei em diversos lugares. Igrejas com 200, 300 pessoas. Lugares que eu nem imaginava pisar.
Mas o Senhor faz assim para confundir os fortes, para confundir aqueles que são. Se Deus fez uma promessa sobre a tua casa, creia. Creia, mas prepare o ambiente lá. Se não tem oração, estabeleça a oração hoje. Acorde de manhã, coloque o louvor, adore a Jesus, prepare o ambiente, porque Ele disse: eu vou descer naquele lugar e vou mostrar que sou na sua vida. Será que você pode adorar a Jesus? Glorifique, exalte e agradeça, porque Ele está neste lugar. Que Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus, né? Com essa tão boa palavra, né, irmãos? Nós trabalhamos esse tema esse mês e Deus tem falado ao nosso coração sobre a unidade, sobre estarmos unidos, sobre perseverarmos na oração, na comunhão e no partir do pão. A igreja unida, ela persevera. A igreja unida, ela vence, porque o Senhor, Ele é conosco, aleluia. Ele está em nosso meio. Amém, irmãos? Nós iremos encerrar, avisar para os irmãos que amanhã nós temos reunião de obreiro na nossa sede. Então, os irmãos que têm cargo na congregação, irmãos, estejam ali a partir das 19 horas, nós estaremos ali na sede para participarmos da nossa reunião costumeira, como todo mês nós temos essa reunião ali com o nosso pastor. Outra coisa, irmãos, amanhã nós iniciamos aí a parte da nossa obra. Eu falei que não ia falar mais, mas vou falar. Amanhã nós iniciamos a nossa obra aí na frente. Orem por nós para que Deus, Ele prepare recursos para nós, né? Para que nós possamos fazer o que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. Também já instalei o ar-condicionado. Como vamos pagar? Não sei, o Laís vai esperar nós aí. Já pagamos a metade, falta a metade, né? E Deus vai preparar para a gente poder pagar o restante. Né? Depois vamos sair de mais um, né? Talvez mais 2 para dar conta dessa igreja. Mas eu creio que Deus vai preparar tudo aquilo para o bem da sua obra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Essa semana, irmãos, eu já falei para o irmão Lailson aqui, os adolescentes aqui, prestem atenção, por favor. Nós temos um trabalho na sede que a gente começa na quarta-feira. Eu pedi ao irmão Laís para levar os adolescentes para participarem desse trabalho. Nós vamos ter trabalho quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Na nossa sede, voltado para a juventude, voltado para a mocidade e adolescentes. Então, os irmãos, não fiquem em casa, irmãos. Vem o Laís aí com o carro aí, ele vai levar os irmãos, né? Ele leva e traz, busca em casa. Laís está pronto para trabalhar para a obra do Senhor. Então, os irmãos levem em casa, busquem. Se vão precisar também de buscar. Só que tem que ser no meu horário, viu? Não pode ser no horário de vocês, porque eu tenho um compromisso lá e eu tenho que estar na sede cedo, né? Eu tenho que estar lá cedo, antes de começar o culto, eu estou na sede esses dias. E eu postei com o Nerivan, não vou estar aqui na terça-feira, não vou estar na quinta, porque eu sou um dos coordenadores setoriais e eu tenho que estar lá junto com o pastor nesses trabalhos. Então, os irmãos venham para o culto, o pastor Nerivan vai estar aqui, o presbítero Nerivan, junto com o Renato, com os irmãos, todos vão estar aqui dando prosseguimento no culto, mas nós estaremos ali na sede realizando esse trabalho na nossa sede do setor. Amém? Amém. Então, irmãos, ficar de pé e vamos terminar em oração, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Irã, que Deus abençoe você, obrigado pela presença, prazer mais uma vez estar junto mais uma vez. Amém? Deus abençoe o Senhor, viu? Obrigado aí pela presença. A família do nosso irmão Blanco, Deus abençoe vocês. Volte sempre, né? Sempre vem aqui ouvir a palavra do Senhor, que Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Amém? Irmã Iracema, a senhora fez aniversário, é isso? Vamos orar pela nossa irmã Iracema. Irmãos, nós estamos tomando cuidado, a gente está lembrando os dias do aniversário, primeiro que ser dentro do mês, não seja no dia, mas dentro do mês está valendo, viu? Então nós iremos orar pela nossa irmã Iracema. Nós querem parabenizar nossa irmã, amém? Amém! Deus abençoe a senhora, viu, por tudo que Deus tem feito na sua vida.
pelo apoio que essa irmã tem dado para nós aqui, pela dificuldade, né? Irmãos, vejam como é interessante. O irmão Carlos, ele não tem a visão. Mas quando a pessoa quer, irmãos, aprender, o irmão Carlos, com toda a dificuldade que tem, ele está em quase todas as escolas, colocou no coração dele que ele não ia perder uma escola dominical. E ele está vindo em quase todas as escolas aqui, juntamente com a nossa irmã. Dependendo dessa escada, do problema da visão que ele tem, os irmãos buscam ir lá atrás, irmão, vem, senta aí, participa da escola dominical. É assim, irmãos, isso é obra de Deus, irmãos. Como o nosso irmão diz, colocou no nosso coração, temos o desejo, vamos fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Amém? Renato, olha aqui, Renato. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por ter falado conosco de forma tão poderosa nesta noite. Saímos, creio que todos nós vamos sair cheios, né? Cheios da palavra do Senhor e plenamente abençoados. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, Senhor, nos livrando, nos guardando de todos os males, Senhor. Abre as portas, Senhor, para aquele que está precisando de uma porta aberta, meu Pai. Vai curando aos nossos irmãos que estão precisando, meu Pai, de uma cura, de uma libertação, meu Pai. Oh, Senhor, Tu és poderoso, Tu és santo, fiel e verdadeiro. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. Pela presença dos nossos irmãos, Senhor. Oh, pela Tua bênção que é derramada sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando, nos livrando, nos guardando de todos os males. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, Senhor. Nos abençoa, meu Pai, nesta noite mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham uma ótima semana na presença do Senhor.